É, pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Saiu o primeiro trailer da animação Batman: A Queda do Morcego, que vai adaptar o quadrinho A Queda do Morcego. E eu tô bem animado aqui para reagir a esse trailer e fazer a análise. Eu já vi uma imagem, já vi como é que é o traço e acho que vai ser legal, mas vamos ver como é que vai ser animado. Vamos falar também sobre o futuro do DCU, porque surgiram informações que o David Ellison teve uma reunião com James Gunn e o Peter Safran. E tudo indica que realmente vai se estabelecer um bom relacionamento com James Gunn e David Ellison, o que é um ótimo sinal para a continuação do DCU. E além disso, um dos produtores do filme da Supergirl, sem querer, pode ter dado uma dica do que vai acontecer na sequência do DCU. Então, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, eu queria dizer que nesse domingo vai ter uma live dos membros pra gente falar do filme da Supergirl. É naquele esquema que vocês conhecem, 30 minutos aberto pro público, depois fechado. Se você quiser virar membro da Batcaverna, é só clicar aqui no Seja Membro, dar uma olhada nas categorias, ver as recompensas. Tem umas recompensas bem legais, como tá no grupo do WhatsApp, ganha salve nos vídeos e também participa dos sorteios. Beleza, gente? Esse era o recado que eu queria dar. Deixa eu pegar aqui o fone de ouvido e vamos reagir a esse trailer do Batman Nightfall. Play, vamos lá! Animação do Batman, faz tempo. A cidade precisa do Batman. Legal aí. Batmóvel. Tim Drake, cara! Saudades de um Tim Drake com jeito Tim Drake. Ali é o Jean Paul. Senhor Frio, cara, esse traço Senhor Frio dos anos 90, espantalho. Você não viu isso? Ah, você não viu isso, Batman? Mas esse Bane tá musculoso, hein? Tá grande. Ah, já estão mostrando coisas das outras partes. Aí é o Jean Paul, né? Legal isso. Ah, tem que ter ele como Azrael também. Tem que ter. Asa Noturna contra o Jean Paul. Cara, esse visual é muito bom. Eu amo esse visual. Eu amo pra caramba esse visual do Batman. Tá, vamos por partes. Porque tem as coisas boas e tem a coisa que não é tão boa assim, tá? Eu adorei os designs dos personagens. Isso daqui tá muito foda. É anos 90 total. O traje do Batman Jean Paul, ele como tá com a Azrael, o Asa Noturna ali com o cabelo e o traje dos anos 90, antes de ter aquele redesign que teve depois. Tim Drake, do jeito que eu amo o Tim Drake, é meu hobby favorito e pra mim é muito foda o Tim Drake nessa fase aí, quando ele foi criado. E o visual do Bane, cara, não, deixa eu até voltar aqui, o visual do Bane tá muito foda. Vamos voltar aqui, ó, vamos voltar. Isso aqui tá muito legal, mexe com a minha nostalgia, tá? Mexe bastante. Só que tem um outro lado. Tá um pouco dura essa animação, né? Especialmente quando o Batman tá dando socos. Eu acho que o Batman ali é o Jean Paul, né? Tem uma parte do quadrinho que é isso. Essa parte que ele tá dando soco, que você vê que... rapaz, assim, o budget tá meio apertado. Dá pra ver que o budget já é bem low, é bem low. Especialmente quando a gente compara essas animações de HQs, o Cavaleiro das Trevas, principalmente, e o Anu, que a galera gosta. O Anu eu até nem gosto tanto assim, mas a do Cavaleiro das Trevas, sim, realmente era bem boa. Você sente que tem uma queda comparado a como era. É que também é foda reclamar, porque faz tanto tempo que não tem uma animação assim, de empolgar do Batman, né? Com uma história que tu sabe que é legal, com designs legais, que eu já fico meio predisposto a gostar. Mas a animação tá dura. Bem, sabemos também que a animação vai ser lançada em setembro. A Queda do Morcego tem várias partes, né? Não é só a parte que o Bane libera os vilões do Asilo Arkham e depois vai enfrentar o Batman. Tem toda a parte do Jean Paul virando o Batman, até ele colocar toda a armadura dele. E aí fica completamente maluco. E o Bruce tem todo o treinamento pra voltar. Quando ele volta, né, enfrenta o Jean Paul. Eu acredito que eles vão separar as 3 partes, mais ou menos nisso. A primeira parte deve ser basicamente até o Bane quebrar o Batman. A segunda parte deve ser a parte que o Jean Paul vira Batman.
derrota o Bane, e a terceira parte deve ser o Bruce recuperado, voltando pra Gotham pra enfrentar o Batman Jean Paul. Deve ser isso, não tem muito mistério, eu acho que essa é a divisão que tem que fazer. E aqui nesse frame a gente tem o Coringa, né, que é aquela parte que eu acho bem icônica, que é o Coringa se achando diretor de cinema. Icônica essa parte aqui do quadrinho pra mim, icônica, icônica. Quando você vai fazer uma adaptação, tipo o quadrinho da Queda do Morcego, é até mais difícil de adaptar que o Cavaleiro das Trevas, que o Ano 1 e a Piada Mortal, porque tem o Jean Paul. O Jean Paul, ele é introduzido antes da Queda do Morcego. Então, para quem tava lendo o quadrinho, já era para você conhecer o Jean Paul. A história já parte do pressuposto que você conhece o Jean Paul. Mas a animação, eu não sei se vai poder fazer isso. Então, talvez eles tenham que fazer uma rápida introdução do Jean Paul, né? Tudo que ele passou. Tem uma mini saga com ele antes, é um gibi só próprio dele. Porque o Jean Paul, isso é meio engraçado, porque no final do dia, ele é o grande vilão da saga, não é o Bane. A não ser que você considere a outra parte do arco como um outro arco, né? Mas eu considero tudo a Queda do Morcego. O ator que tá fazendo a voz do Bane postou uma imagem que, na verdade, é uma espécie de spoiler, porque é bem o momento que o Bane quebra o Batman, né? O momento mais esperado da primeira parte. E vocês podem ver aqui que o Bane tá torado de músculo, né? Ficou irado o design do Bane aqui, tá? O Batman também, com as suas orelhas grandes, a pontinha no ombro. Kelly Jones, né? Isso aqui é anos 90, tá? Isso aqui é muito anos 90. Só que assim, eu não sei, eu acho que o quadrinho ele é tão icônico na sua imagem, aquela Batcaverna dos anos 90, que era na tonalidade de marrom, não tá aqui, né? A gente tem esse frame aqui, a Batcaverna, é tom azul, né? Parece mais uma Batcaverna dos anos 2000. Não parece que eles foram 100% no conceito de pegar as coisas dos anos 90, sabe? E eu sei que é um grande nitpick isso, tá? Mas a Batcaverna marrom é tão icônica dos anos 90 quanto o traço do Kelly Jones, sabe? Não sei, eu acho que daria pra colocar as duas coisas. Também não teve nada no trailer sobre o Bane, então não sei se talvez a animação vai querer desenvolver o passado do Bane, porque, tipo, é importante, porque tem todo um paralelo com o Batman, mas é aquele negócio, né? Não sei se eles vão colocar isso, porque não tá no arco em si, sabe? Bem, vamos ver como é que vai ser a animação. Tenho os meus receios com relação à qualidade da animação, sim, mas pode surpreender, pode ser uma grande adaptação. Só que eu também acho válido lembrar que esses longas animados da DC, recentemente, eles não estão sendo, sim, sabe, muito bem animados. Eu diria que a do Watchmen, que é em 3D, né, CGI, é bem mais interessante do que em 2D, porque eles conseguem, mesmo com um orçamento menor, dar mais fluidez para a animação, o que eles não estão conseguindo fazer com essas animações em 2D. Você vê que ela fica mais dura mesmo. Mas eu prefiro em 2D, só que para fazer 2D super fluido é bem mais caro, né? E eles não têm dinheiro para isso. Infelizmente, essa é a realidade dos longas animados da DC. Olhando para o ponto positivo, já me parece melhor do que o Longo Dia das Bruxas, que tinha o traço do Tomorrowverse lá. Na largada, a Queda do Morcego sai na frente. Mas esse sou eu. Comentem aqui o que vocês acharam aí do trailer da Queda do Morcego. Vamos pro próximo assunto, e daí é sobre o futuro do DCU. Nos últimos meses, tem muita especulação em cima do que vai acontecer com o James Gunn na DC Studios por causa da compra da Paramount, né? Não tem como saber exatamente o que eles querem fazer até realmente acontecer. Especialmente porque a gente não sabe se o James Gunn vai querer trabalhar com o David Ellison, por exemplo. Mas, pela primeira vez, nós temos informações que são bem positivas e que indicam, sim, que o James Gunn e o Peter Safran vão continuar. A informação é a seguinte, ó, o David Ellison se reuniu com o James Gunn e o Peter Safran. E essa reunião aconteceu antes, né, ali da compra da Paramount. Basicamente, nessa reunião, o David Ellison falou que tá querendo que o James Gunn continue. Ele disse que é um grande fã do James Gunn e que o James Gunn tá entregando o que ele basicamente quer. E isso é muito importante, né? Já que o contrato do James Gunn termina em 2027, que é bem o ano quando provavelmente o David Ellison vai sentar na cadeira da Warner. Ele ser fã, ele querer que continue, é um ótimo indicativo de que as coisas vão continuar. Porque é uma mudança de diretoria que não tem como prever completamente o que vai acontecer. Você pode querer levar o raciocínio para qualquer um dos lados. Ah, ele não vai querer tirar o James Gunn, porque isso implicaria em fazer mais um reboot, e fazer reboot em tão pouco tempo seria muito ruim para DC. Mas você pode também levar para o outro lado, de que talvez o James Gunn não iria querer trabalhar com o David Ellison, porque talvez o David Ellison fosse fazer algum tipo de interferência na DC Studios. Sabe, esse tipo de coisa que é difícil de prever. Mas agora, sabendo que o David Ellison tá gostando do que o James Gunn tá fazendo,
é um indicativo de que as coisas podem continuar. Claro que a gente não sabe a opinião dele agora sobre Supergirl. Se o David Ellison estivesse no comando da Warner já nesse momento, o que ele iria achar da Supergirl e provavelmente mal de bilheteria? Será que ele iria cobrar o James Gunn, alguma coisa assim? Não sei. Eu tenho a sensação que o David Ellison tem noção que é difícil reconstruir a imagem da DC. E isso é uma coisa que se faz aos poucos. E se ele tira o James Gunn, ele vai ter que começar do zero. Por isso é melhor com o James Gunn do que sem o James Gunn. Essa é a minha impressão. Claro, eu tenho minhas críticas ao James Gunn, mas eu acho que a gente estaria muito pior sem o James Gunn. Porque eu duvido que a gente teria tantos projetos como a gente teve se não fosse pelo James Gunn. A gente tá perto de sair do pior momento possível do DCU, que é esse momento que os projetos grandes não estão prontos, mas eles estão prestes a sair do papel, como o filme da Mulher Maravilha e do Batman Brave and the Bold. Tendo o Batman Brave and the Bold e a Mulher Maravilha, você joga com o calendário, porque daí, enquanto esses filmes estão fazendo, você tá na calma fazendo o próximo filme grande. Esse jogo aí de data de calendário que a gente tá prestes a entrar no ano que vem. O Homem do Amanhã, 2027... Aí talvez 2028 o Batman, Mulher Maravilha, daí 2029 o contrário, né? O que sobrar, Mulher Maravilha ou Batman. 2030 pode ter um Superman 3, pode ter Liga da Justiça ou um outro grande da DC. É isso que eu digo, os projetos grandes saírem do papel para você ter uma gordura para trabalhar os outros projetos. E isso a DC não teve até agora, porque parece que ela tá sempre correndo para poder ter o projeto para sair no ano. Por isso que eu sou 100% a favor do James Gunn continuar. Porque uma hora vai melhorar. Porque uma hora vai sair o projeto grande, vai dar a folga que ele precisa e vai dar pra focar bem nos personagens. Só que pra isso acontecer, tem que continuar acreditando no projeto. Não dá pra simplesmente tirar o James Gunn. Mas bem, vamos seguir aqui com outro assunto, que teve um produtor do filme da Supergirl que acabou falando um pouco demais nas entrevistas lá da premiere da Supergirl. O nome dele é Lars P. Winter. A primeira coisa importante que ele falou é que o filme do Homem do Amanhã já tem 50% das filmagens pronta. Ou seja, levou 3 meses pra gente chegar com 50%. Lá em setembro, eles vão ter terminado o filme. E aí, bem, a gente vai começar aquela especulação de quando vai sair o trailer do Homem do Amanhã, né? Mas antes de dezembro é impossível, tá, gente? Esquece antes de dezembro. E é impressionante como que dessa vez a DC Studios está controlando muito bem os spoilers. O máximo que a gente teve de spoiler foi aquela cena que eles gravaram no meio da rua, que era inevitável, e o resto não sabemos de nada. Isso é uma coisa muito positiva para a DC Studios. Não pode vazar de novo o roteiro do filme do James Gunn, como aconteceu lá no Superman, que vazou antes, né? O pessoal comentou o vazamento e se confirmou no filme. Espero que isso não aconteça. A segunda coisa importante que esse produtor falou é sobre o futuro da Supergirl. E nisso ele deu uma dica bem importante para o próximo filme. Ele disse assim, ó, em O Homem do Amanhã, que é o filme que estamos gravando agora, a Millie Alcock está no filme. E aí ele fala um pouco do filme da Supergirl, do final do filme da Supergirl. De que ela vai deixar de lado as extravagâncias e vai tentar focar na Terra. É nesse ponto que ela vai estar no Homem do Amanhã. E olha só o que ele vai dizer agora. Tudo vai se passar na Terra. Então, temos o Homem do Amanhã. E já sabemos qual é o próximo filme depois desse. E ela, a Supergirl, é uma parte importante dele. Eu acho que ele entregou um pouco o ouro aqui, hein? Entregou bastante, sem querer. Ele sabe qual que é o filme seguinte do Homem do Amanhã. É isso que eu entendi dessa frase, tá? Se vocês entenderam diferente, comentem aqui, mas eu entendi isso. A Kara vai aparecer no filme seguinte do Homem do Amanhã. Ou seja, Supergirl no filme da Supergirl, Supergirl no filme do Homem do Amanhã, e Supergirl também no filme seguinte. E bem, qual que é o filme nesse momento que a galera tá especulando que vai acontecer? Mulher Maravilha. Então assim, ó, se a Supergirl vai aparecer no filme da Mulher Maravilha, a gente já pode pensar em um monte de coisa. Primeiro tem aquele arco que ela treina com as Amazonas, a HQ do Jeb Loeb que virou animação depois. Será que a DC vai estar apostando num filme da Mulher Maravilha co-estrelado pela Millie Alcock como Supergirl e vai usar os 2 ícones femininos da DC num filme? Vamos lembrar que o James Gunn tá trabalhando com esse negócio, né? De apresentar um personagem num filme e aí você faz o filme dessa pessoa. Daqui a pouco, realmente, a Mulher Maravilha tá no filme do Homem do Amanhã. E a Kara vê a Mulher Maravilha e acha ela super legal, eu não sei, tô tentando imaginar o que poderia ser. Quais são os filmes nesse momento que podem sair depois do Homem do Amanhã? É o Brave and the Bold,
e a Mulher Maravilha. Não tem outro filme possível pra Supergirl aparecer. Vocês acham que a Supergirl iria aparecer no filme do Batman? Não faz o menor sentido colocar ela no filme do Batman. Só sobra a Mulher Maravilha. É isso, e talvez seja até por isso que o James Gunn colocou a Ana Nogueira pra escrever a Mulher Maravilha. Porque já tem a Supergirl, ela conhece a Supergirl, ela escreveu a Supergirl. Pra mim isso faz muito sentido, fazer um filme de dupla, né, das heroínas, Mulher Maravilha e Supergirl. Mas não sei, posso estar completamente maluco aqui no jeito que eu tô interpretando esse texto. Galera, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Ficam empolgados com a possibilidade de um filme da Supergirl com a Mulher Maravilha? E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, Dale DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.